Muitas pessoas acreditam que para você conseguir vender pelo Instagram, você precisa criar toneladas de conteúdo ou investir muito dinheiro em anúncios. Mas nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar que você não precisa de nada disso para vender muito pelo seu Instagram. Fala, meus aliados, tudo tranquilo com vocês? Alan Rodrigues aqui, e nesse vídeo eu vou ensinar você a metodologia que eu uso para vender pelo Instagram. Essa metodologia ela é baseada de vários testes que eu já tentei para conseguir vender pelo Instagram e eu tive um resultado surpreendente aplicando ela com um expert minha, porque a gente vendeu 315 ingressos, lotou presencialmente um evento dela. E se você já tentou vender algo presencial, sabe como é muito mais difícil do que vender algo online, porque as pessoas têm que marcar data, tem que ver se pode nessa data, tem que se deslocar, tem todo um problema que dificulta as pessoas comprarem. Mas, usando essa metodologia, a gente conseguiu esgotar tudo e ainda fazer uma lista de espera de pessoas que queriam comprar, mas não podem, entendeu? Então, assim, esse é o poder da metodologia que eu vou ensinar aqui pra você. Então, se você gostou do vídeo, já vai deixando o teu like pra me incentivar a trazer mais conteúdo de qualidade, como esse aqui. Direto ao ponto agora. Essa metodologia, eu dividi ela em 3 etapas, onde a primeira etapa é justamente a etapa de atração. Alan, como assim atração? Porque é o seguinte, você tem que atrair o máximo de pessoas interessadas naquilo que você fala para o seu Instagram. Porque uma coisa que virou minha chave sobre o Instagram é o seguinte: o Instagram é uma rede social de relacionamento. Quer dizer que é muito mais fácil você vender pelo Instagram quando você tem um relacionamento com as pessoas. Alan, quer dizer que anúncio não funciona? Não quer dizer isso, mas um fato é o seguinte, eu já testei. Quando você faz tráfego direto, que é justamente só fazer anúncio, usar o Instagram como meio para você conseguir divulgar seu infoproduto, no caso, você não vai conseguir vender tão bem quanto alguém que tem um relacionamento maior com o público. Por quê? Porque tem 2 características principais. A primeira é a característica do brasileiro em formato de compra e o outro é o valor. Como assim? Primeiramente, a característica do brasileiro. A gente, por essência, a gente gosta de comprar de amigos do que de desconhecidos. A gente prefere isso, sabe? Mesmo que o desconhecido esteja vendendo um pouquinho mais barato, se fosse um amigo, você prefere, ou no mínimo uma recomendação. Para pra pensar, você prefere comprar um desconhecido total ou de um amigo seu, ou algum amigo seu recomendou alguém? Com certeza de uma recomendação de um amigo, né? Não? Isso está na nossa essência como brasileiro, de gostar de comprar de pessoas que a gente se relaciona. E a outra questão é justamente no preço, no valor que você coloca no seu infoproduto. Porque é o seguinte, se você tem um valor um pouquinho mais alto, quando eu digo um pouquinho mais alto, é coisa de 300, 400, 500 reais, por exemplo, não estou nem falando de 10 mil. É nesses valores aqui, o que acontece é o seguinte, o Instagram, ele vai conseguir vender de alguma forma, se você realmente souber fazer bons anúncios, uma página de vendas e tudo mais. Mas tem um teto para você conseguir, sabe? Ele não vai conseguir vender muito mais para isso não, porque a quantidade de pessoas que estão prontas para comprar somente pela oferta são poucas. O Instagram não consegue achar tantas pessoas assim, principalmente nesse valor. Alan, então se eu baixar o valor e botar 97, por exemplo, você vai conseguir ter uma boa escala, mas provavelmente você não vai ter lucro, talvez só tenha prejuízo, porque cada vez que você escala, fica mais caro também anunciar. Então é essa balança que você tem que pesar. E é por isso que quando eu entendi que, caramba, eu preciso me relacionar bem com as pessoas, mas não é eu me relacionar com 100 seguidores somente, não. Eu tenho que atrair o máximo de pessoas que eu posso para o meu Instagram. Então é justamente, eu tenho que saber o seguinte, cara, como é que eu vou atrair o máximo de pessoas possíveis para o meu Instagram? E aí, Alan, como é que eu faço para atrair pessoas para o meu Instagram? Primeiro erro que você não deve cometer é tentar se limitar. Como assim se limitar? Porque para mim, expert, porque eu tenho tantos projetos no perpétuo como em lançamento, eu fiz de forma sem limitação. Mas pra mim, quando eu testei pra mim, eu fiz com limitações. Como assim? Eu tenho uma consultoria onde ensino as pessoas a escalar as vendas e triplicar o faturamento. E aí eu pensei o seguinte, eu só quero pegar pessoas, sabe? Atrair pessoas que vendam bem, sabe? E aí o que aconteceu? Eu comecei a limitar meus anúncios nessa parte de atração. Comecei a, por exemplo, só quero pegar pessoas que já vendem muitos infoprodutos, entendeu? Que já tem boas vendas, no mínimo 10 mil, por exemplo. E aí, não tive um bom resultado. E eu fiquei caducando na minha cabeça. Caramba, o que eu fiz de errado aqui? E aí depois que eu percebi, é porque eu não posso me limitar, não. No caso, eu tenho que trazer pessoas que são interessadas naquilo que eu falo. No caso, somente escalar as vendas. Se tu quer aumentar as tuas vendas, cara, tu tá falando comigo. Pode vir aqui me seguir, acompanhar meu conteúdo que eu vou te ensinar a fazer isso. Tá entendendo? Então você tem que fazer a mesma coisa. No caso, se você fala sobre emagrecimento low carb, vamos botar aqui, você fala sobre dieta low carb. Você não deve querer atrair as pessoas somente que gostam de dieta low carb, porque fica muito limitado. Você tem que fazer o quê? Quem quer emagrecer. E aí, nas outras etapas, você consegue convencer as pessoas que dieta low carb é a melhor opção. E principalmente da forma como você quer vender. Entendeu? Mas calma aí que isso é nas próximas etapas. Então, a primeira parte é o quê? Você tem que não se limitar. E Alan, como é que eu faço para atrair essas pessoas pro meu Instagram? Basicamente, você vai ter que criar
conteúdos. Mas calma, não é pra você fazer como todo mundo fala por aí, pra criar conteúdo todo dia e fazer 7 Nutellas não, porque isso não funciona tão bem. Por que não funciona tão bem, Alan? Porque é o seguinte, eu tenho uma teoria do suco de laranja. Vamos imaginar o seguinte, tu tem uma laranja e com essa uma laranja tu faz um copo de suco. Se tu pegar essa mesma uma laranja e fizer 3 copos de suco e colocar água, até que funciona, né? Até que vai ser suco de laranja. Mas o gosto vai ficar o quê? Meio aquele gosto meio aguado, sabe? Não vai ser o gosto realmente da laranja. É a mesma coisa pro seu conteúdo. Quando você ainda não tem a prática, quando você ainda não sabe como criar conteúdos de qualidade e você foca na quantidade ao invés da qualidade, o que acontece? Você vai criar uns posts meia boca, meio post que todo mundo olha por aí. E o que acontece? As pessoas que estão vindo pro seu Instagram, elas vão olhar qualquer post seu. E se você não tiver certeza, caramba, só tem post bom dentro do meu Instagram, o que vai acontecer? Se ela pegar um post seu meio aguado, que é o suquinho de laranja dissolvido lá, o que acontece? Ela vai pensar, eita, essa pessoa é mais do mesmo, vou nem seguir ela, vou nem acompanhar, para que eu me relacionar com uma pessoa que eu já conheço esse tipo de conteúdo. Então você não pode correr esse risco dentro do seu Instagram. Sempre foque primeiramente em qualidade antes de quantidade. Ah, Alan, mas falaram para fazer 7 Nutellas. Cara, 7 Nutellas funcionava muito bem antigamente, como ninguém criava conteúdo. Então assim, era algo surpreendente criar conteúdo todo dia e tudo mais. Só que hoje, quantas pessoas criam conteúdo? Para pra pensar, no seu próprio nicho. Não adianta ficar fazendo isso. Por quê? Porque as pessoas vão pensar, ah, já vi isso aqui. Foque na qualidade antes da quantidade. Pra você ter a certeza que as pessoas que estão vindo pro seu Instagram vão querer ficar nele. Alan, isso é pra eu fazer todo dia e nem 7 Nutellas, é pra eu fazer o quê? Eu vou te recomendar fazer 2 vezes por semana. No começo, foque em 2 vezes por semana com muita qualidade, tá bom? E Alan, quais tipos de conteúdo eu devo criar nessas 2 vezes? Ou você pode criar carrosséis, ou Reels. E calma, eu vou explicar pra você que o Reels aqui muita gente se confunde nessa etapa de atração. Quando é que você recomenda, Alan, fazer carrossel ou Reels? Carrossel eu recomendo pra você que já tem um design ou sabe fazer bons carrosséis, entendeu? Realmente carrosséis interessantes. Caso você não saiba fazer isso, eu recomendo você fazer justamente Reels, tá bom? Reels, mas não é pra fazer Reels dançando não. Infoprodutor não precisa fazer Reels apontando pra nada não. Funciona, principalmente nessa etapa de atração. Mas eu não recomendo você fazer essa questão de dancinha, porque normalmente não atrai um público bem qualificado, sabe? Ele é até interessado no que você fala, mas ele não é, como é que eu posso falar? Ele realmente veio por conta do seu conhecimento. Veio porque achou você bonitinho. Basicamente isso. Então, eu evito fazer esse tipo de dancinha porque não traz um público qualificado pro meu Instagram fazendo Reels. Alan, e quais tipos de conteúdos eu devo fazer para esses Reels ou carrosséis? É desejo? É objeção? Olha, eu testei vários. E o que mais trouxe resultado para mim foi falar sobre problemas latentes. Alan, que são problemas latentes? Eu falo muito isso na consultoria, que basicamente são problemas que as pessoas têm no seu nicho, que elas não conseguem resolver, mas tem formas fáceis de resolver, sabe? Não é uma coisa difícil de resolver. Pronto. É esses tipos de problemas que você deve listar, sabe? E fazer tanto Reels ou carrosséis deles. E por que fazer conteúdos de problemas latentes para atração é muito melhor? Porque é o seguinte, as pessoas estão te vendo pela primeira vez, então você tem que se mostrar o mais útil possível. E se você pega um probleminha que é fácil resolver e mostra, olha, se resolve assim dessa forma que vai conseguir. Ela fica, caramba, essa pessoa é boa, vou acompanhar ela, vou querer ver mais dicas como essas. E aí essa primeira etapa de atração, que é justamente trazer as pessoas pro seu Instagram e seguir você, vai estar completa. Tá, Alan, mas como é que eu vou fazer para alcançar essas pessoas que são interessadas naquilo que eu falo? Você pode fazer tanto de maneira orgânica por meio do Reels, tá? Que eu acho difícil você conseguir fazer bons Reels nesse começo, ou fazer da forma paga, que é justamente fazendo anúncios. Mas fazendo da forma paga, eu recomendo você fazer justamente pelo aquele botãozinho promover, tá bom? Para essa parte de atração, o botão promover é muito melhor. E se você não souber nada, eu fiz um vídeo aqui ensinando todo passo a passo de como você montar uma estratégia, como você ganhar seguidores, que é justamente essa parte de atração, para o seu Instagram. Vou deixar aqui no card para que você possa ver depois. Por sinal, se você quiser aumentar suas vendas e triplicar o seu faturamento, eu vou deixar um link aqui na descrição para que você fale comigo ou com minha equipe para saber mais sobre a minha consultoria, onde eu pego justamente na sua mão e vou ensinando todo passo a passo de como você pode aumentar suas vendas e triplicar o seu faturamento, tá bom? Então vamos lá. A segunda etapa dessa metodologia é justamente a de qualificação, porque na primeira etapa você queria trazer o máximo de pessoas interessadas naquilo que você fala, que é justamente o que? Emagrecer. Não exatamente sobre emagrecimento low carb, só queria saber pessoas que querem emagrecer. Só que agora nessa segunda etapa você vai qualificar, vai peneirar as pessoas e vai trazer elas e fazer com que elas entendam que emagrecer com low carb é a melhor forma e segundo, entender que a forma como você quer vender é a melhor. Como assim, Alan? Porque se você vende o seu produto, é diferente de vender uma consultoria. Por que é diferente, Alan? Vou dar um exemplo agora na prática comigo. Vamos dizer aqui, se eu tenho a minha consultoria e quero vender para você, você chegou no meu Instagram.
Eu tenho que falar sobre o quê? Sobre as dificuldades, por exemplo, de, cara, tu quer aumentar tuas vendas, não? Olha, eu começo a falar sobre aumentar as vendas, eu começo a fazer conteúdos relacionados a isso. A pessoa começa a entender, entendi, realmente aumentar as vendas, eu preciso disso. Ah, triplicar o faturamento seria bom. Mas aí a pessoa muitas vezes pode já estar tendencialmente pensando que eu tenho um infoproduto, entendeu? E aí eu tenho que falar o seguinte, por que eu não tenho um infoproduto? Porque muitas vezes você vai fazer um infoproduto e você tá sozinho lá. Você não tem ninguém pra tirar dúvida. Aí, às vezes as pessoas fazem aquelas comunidades fajutas, sabe? Que ninguém ajuda ninguém de verdade. Sabe? É umas dicas meia boca daqui pra lá. Então assim, você se sente sozinho. O suporte é ruim. O produto não tá nem aí pra você. Então esse é o problema do infoproduto. Eu começo a falar isso e você entende. Realmente, infoproduto é meio... Eu não preciso de um infoproduto agora, eu preciso realmente de alguém que me ajude. Aí eu falo, olha, com consultoria, eu vou estar aqui, ó, do seu lado. Vou estar lá clicando com você, eu vou estar lá acompanhando, vou entender se o negócio é fundo, não vai ser uma coisa genérica, vai estar eu olhando pra você, você olhando pra mim. Então a pessoa começa a entender o quê? Cara, eu preciso o quê? Aprender a aumentar minhas vendas, para triplicar meu faturamento, eu quero isso, mas a melhor forma de fazer é por meio de consultoria. É a mesma coisa que você tem que fazer. Porque às vezes nem todo mundo vende infoproduto, não. As pessoas vendem coisas diferentes. Eu não sei se você vende mentoria, consultoria, ou infoproduto mesmo, ou é uma coisa presencial. Não importa o que seja. O importante aqui é você saber o que você quer vender e como você vai vender aquilo. Por quê? Para você saber qualificar essas pessoas. No caso que eu falei do evento presencial ali, o que a gente ficou falando durante um tempo? Falando justamente o quê? Que na imersão presencial, você presta mais atenção, você vai conseguir fazer toda a conclusão daquele assunto, você não vai deixar para depois, não vai procrastinar. Várias outras coisas que a gente usou para justamente trazer as pessoas para dar aquela força pro presencial, que seria o contrário se a gente fizesse online. Você tá percebendo? Então é importantíssimo você saber qualificar as pessoas. E Alan, como é que eu faço na prática? Olha, nessa etapa aqui, a boa é que você não vai precisar investir tanto em anúncio. Por quê? Porque o algoritmo do Instagram, ele é inteligente ao ponto de entender as pessoas que gostam dos seus conteúdos mais raiz, como é que eu posso falar? Por quê? Quando eu já testei isso, tá? Tanto com Reels, Stories, ou até mesmo no feed, colocando um vídeo, você consegue qualificar as pessoas que seguem você. Principalmente no Story, tá? Se você tiver boas stories, sabe? Stories estratégicos, que realmente as pessoas são interessadas de ver, eu ensino isso na consultoria por sinal, link na descrição. É o seguinte, você vai saber criar o quê? Você sabe fazer as pessoas se interessarem, quererem ver sempre o seu story, ver seu Reels, ver seu feed, ver tudo. E o Instagram entende isso. Então ele começa a mostrar para essas pessoas cada vez mais. Então ele vai qualificando. Claramente, se você usar anúncios, você pagar, é também bom, tá? Mas você não precisa necessariamente, nessa segunda etapa de qualificação, somente com os stories ou com reels, você já consegue qualificar bem as pessoas, sabe? Que vão estar interessadas naquilo que você está falando. Principalmente com os stories, tá? Então, a dica aqui nessa parte é o seguinte, se você fazer stories, pensa o seguinte, o que é que eu quero vender e como eu quero vender isso? Ótimo. Aí você vai montar a estratégia, entendeu? Falar nos stories como é que você vai fazer, tirar dúvidas sobre aquele tema, objeções, desejos, toda aquela parte que você já deve saber sobre Avatar, que é importantíssimo. Se você não souber, posso até fazer um vídeo aqui, deixa nos comentários se quer que eu faça um vídeo sobre Avatar, mas é muito importante pro seu negócio. Mas o importante nessa etapa é você pensar em qualificar as pessoas, tá sempre pensando o seguinte, como é que eu vou mostrar para essa pessoa que ela precisa, da forma como eu emagreço, no caso assim, da forma que eu ensinei a emagrecer, que é low carb, ou da forma como eu faço um marketing, que é o marketing raiz, e mostrar que ela precisa o quê? De consultoria, infoproduto, mentoria. Então, você vai mostrando isso, vai qualificando as pessoas para chegar lá pronta para você na terceira etapa, que é justamente a etapa da antecipação. Não tem nada mais importante para você vender no Instagram do que uma boa antecipação. Como assim antecipação, Alan? É você avisar que vai ter algo e gerar desejo em cima daquilo. Alan, não tô entendendo. Lembra que eu falei pra você que eu fui vender um evento presencial? Porque a minha expert não chegou lá no Instagram dela e falou, olha só galera, eu vou fazer aqui um evento presencial. Venham, não. A gente criou toda uma antecipação estratégica que eu vou falar agora pra você. É o seguinte, esse conteúdo que eu vou dar agora pra você, ele é assunto de consultoria. Então se tu até agora não deixou teu like, nem inscreveu no canal, tu tá perdendo muito teu tempo. Porque toda semana eu ensino conteúdos como esse pra ajudar você a aumentar suas vendas e triplicar o seu faturamento aqui na internet. Então é o seguinte, vamos lá. Como é que você faz uma antecipação estratégica? Para você fazer uma antecipação estratégica, você precisa primeiramente definir seus 3 temas do dia. Como assim 3 temas do dia, Alan? Porque é o seguinte, vamos dizer que você quer divulgar que você vai vender algo na quinta. Então na segunda, na terça e na quarta, você vai usar cada um deles um tema desses. E Alan, quais são esses temas? O primeiro tema é justamente você falar sobre uma dor que não se resolve. Diferentemente de um problema latente, onde as pessoas conseguem resolver fácil, sem falar sobre uma dor que a pessoa tenta e não consegue. E nem você consegue resolver tão fácil. Sempre abordar essa dor. Um dia todinho. Seja no story, seja um conteúdo de live, seja... Eu não sei como é que eu vou fazer isso.
Mas você tem que antecipar para as pessoas falando sobre justamente essa dor. A dor que ela não resolve de forma alguma. Por que você está fazendo isso? Porque você tem que relembrar as pessoas que ela tem essa dor, que ela não está conseguindo resolver, que você pode ajudar. Eu sei que você não vai ajudar ela nesses conteúdos não. Vai mostrar para ela, vai lembrar como é ruim ter essa dor. Então você tem que fazer essa antecipação dessa forma. Nessa etapa aqui de antecipação, eu recomendo muito você usar anúncios. Por quê? Diferentemente da parte de qualificação, onde você não precisa tanto, nessa parte aqui, eu quero que todo mundo que eu qualifiquei veja essa minha antecipação. Então eu uso anúncios, tá bom? Não tanto assim, mas eu uso. Eu gosto que todo mundo, tenha certeza que todo mundo que eu qualifiquei veja, saiba que eu tô antecipando. Saiba que, ó, essa dor aqui você não resolve ela, tá bom? Qual é o segundo tipo de tema que você vai usar? No caso, na segunda você usou a dor que não resolve. No segundo dia, você vai usar o desejo que você não alcança. É um nome meio estranho, mas eu uso esse nome mesmo. Por quê? Porque o desejo que você não alcança. Porque você já tentou também ter esse desejo aqui. Você já fez de várias formas, tentou de várias formas, e aí você não conseguiu. E aí o que acontece? Você vai mostrar, caramba, por que você nunca conseguiu ter esse desejo aqui? Você vai falando. E aí o terceiro dia, eu chamei você falando o seguinte: qual a melhor forma de você chegar nesse desejo aqui? Ou você resolver essa dor. Você vai sentir qual dos dois deu o melhor resultado. Será que você falando sobre o desejo ou falando sobre a dor? Se for sobre a dor, você vai falar o quê? No terceiro dia, você vai falar justamente sobre qual a melhor forma de você resolver essa dor. Se for o desejo, você vai falar qual a melhor forma de você atingir esse o desejo, tá bom? Porque qual é a ideia disso? A ideia disso aqui é qual é a melhor forma? É justamente a forma como você vai vender. Tá percebendo? No caso, se eu quero vender uma consultoria, eu vou falar o seguinte: olha, tu nunca conseguiu ter resultado, nunca aumentou tuas vendas. Aí eu vou falar problema, solução, desejo. Aí eu falo, cara, sabe por quê? No terceiro dia eu falo o seguinte: olha, sabe por que tu nunca conseguiu? De verdade, é que nunca teve alguém que chegou lá, que já vende muito, tanto no perpétuo como no lançamento, pra te acompanhar, pra dizer onde é que tu tá errando, onde tu tá acertando. É isso que tá te faltando. Então, eu vou justamente dar isso a você. De uma forma o quê? Em forma de consultoria. E eu vou amanhã abrir vagas para isso. Se você tiver interessado, amanhã fica ligado, por exemplo, meio-dia, você marca um horário. É importante você marcar horário, porque essa antecipação fica mais forte na cabeça das pessoas, sabe? Caramba, meio-dia ele vai lançar as vagas. Eu preciso saber quanto é o preço, preciso saber me qualificar. Então você bota uma data e horário. Caramba, isso aqui é assunto de consultoria, muito assunto de consultoria. Então fica ligado nisso aqui, aplica isso, tá bom? Você tá percebendo agora que essa metodologia, ela vai sempre funcionar. Por quê? Porque ela não é um hackzinho que eu tô inventando que agora vai funcionar e daqui a 2 dias não vai funcionar mais não, sabe? Como a maioria das pessoas ensinam. Eu tô ensinando o quê? Fundamentos de como o Instagram funciona, sabe? Que ele é uma rede de seu relacionamento, e também como sua mente funciona, como a mente das pessoas funcionam. Então eu trabalho, pra eu vender, eu faço justamente isso. Eu entendo qual é a plataforma que eu quero usar, como é que ela funciona e como é que a mente das pessoas vão funcionar para essa plataforma. E eu uso isso pra justamente o quê? Ter bons resultados. E é justamente isso que eu falo dentro da minha consultoria. E como eu já disse, tem link aqui na descrição, primeiro comentário fixado. Falar comigo, com a minha equipe, para você saber como é que funciona a minha consultoria. Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Olha, tá aparecendo um vídeo aqui pra você. Clica nele pra você que tá assistindo o canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.